Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Meus queridos irmãos, amada igreja, de fato, como disse o hino que nós acabamos de entoar, a saudade do templo é imensa, é muito grande. Há um cântico muito antigo, mas de uma letra muito profunda, que diz o seguinte: Senhor, dá tempo para mim de ocupar a minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Com essa letra eu quero saudar a todos os irmãos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. O versículo bíblico que Deus colocou no meu coração para ser compartilhado com os irmãos nesta noite encontra-se na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 5, versículo 16. Por favor, abra sua Bíblia para conferirmos essa leitura. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler juntos? Paulo, em tom de recomendação àqueles irmãos queridos, ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, significa tolos, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vamos curvar as nossas cabeças para uma palavra de oração. Por favor, do modo como você está agora, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e na intimidade com o seu Deus, com o meu Deus, com o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho amado, no terceiro dia. Busquemos agora a orientação dele para as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, ajude-nos, ó Pai, pela ação bendita e poderosa do Teu Espírito Santo, a compreendermos melhor aquilo que o Senhor bondosamente já tem programado, preparado para honrar a nossa fé nesse dia, nesta noite, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade de crescimento na Tua santa, rica e bendita palavra. Pedimos uma bênção, Senhor, de cura para os nossos irmãos que se encontram doentes, enfermos, alguns em suas próprias residências e outros nos hospitais, como no caso da nossa irmã Osaí. Em nome de Jesus, cura essa irmã querida, se for a Tua vontade. E obrigado, Deus, porque o Senhor curou a minha esposa dessa enfermidade, da dengue, e depois de 4 dias hospitalizada, ela está de volta ao lar, com vida, com saúde, com segurança, e nós Te louvamos por todas essas bênçãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém e amém. Senhor, dá tempo para mim, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Meu querido, você já reparou que no dia a dia nós lidamos com pessoas diferentes, nós trabalhamos com recursos diferentes, informações e situações diferentes, mas sempre colhemos resultados diferentes. Você já pensou nisso? As pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, os recursos são diferentes, os resultados são diferentes, mas há um recurso que, de acordo com a palavra de Deus, ele é único. Esse recurso, ele é igual para todos nós, para o recém-nascido,
para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso. E esse recurso se chama tempo. Como defini-lo? O que é o tempo? Alguém sabiamente definiu o tempo dizendo que, primeiro, o tempo ele é um recurso inelástico, ou seja, ninguém pode esticá-lo, mas também não pode diminuí-lo. Nesses dias de combate ao Covid-19, em que o uso da máscara se tornou obrigatório, nós temos visto tantas coisas engraçadas, meus irmãos. Não é verdade? Por exemplo, tem gente deixando a máscara pousar repousada ou repousar esticada para que o elástico possa ceder um pouco mais e não machucar tanto aqui atrás da orelha. Eu, por exemplo, tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele, mas ele tem 1,90 m, gosta muito de trabalhar com óculos. Ele, por exemplo, ele põe grampo, ele grampeia a sua máscara para o elástico não cair tanto. A máscara vive caindo, então ele coloca grampos para segurá-la, para diminuir o elástico. Meus queridos, a bem da verdade, cada um usa do recurso que tem para esticar ou para diminuir o seu elástico. Só que esses expedientes, eles não podem ser aplicados ao fator tempo. Por quê, pastor? Porque o tempo, ele é inelástico. Ninguém pode aumentá-lo, mas também não pode diminuí-lo. Segundo lugar, o tempo é um recurso indispensável. Se alguém disser que não precisa de tempo, já estará se servindo dele para sustentar uma grande mentira. Pois é dentro do tempo que as coisas acontecem em nossas vidas, para o bem ou para o mal, coisas boas ou coisas ruins, sonhos ou pesadelos, vitórias ou derrotas. Não existe vida fora do tempo. Nada acontece fora do tempo. E por último, e não menos importante, o autor, ele afirma que o tempo, ele é irreversível. Ele não é como o ponteiro de um relógio que você adianta ou atrasa de acordo com a sua conveniência. O passado, ele só volta à nossa mente. E na maioria das vezes, quando não se tem perdão, confissão de pecados, arrependimento, esse passado só volta para nos ferir, para nos machucar. E fora disso, o passado não volta nunca mais. E é tão fácil chegar a esta conclusão, meu irmão. É só você se olhar no espelho e verá que a sua imagem de hoje, a imagem que hoje você contempla no espelho, do seu banheiro, do seu quarto, do seu carro, do seu bolso, não é a mesma de uma década, não é a mesma de um ano atrás, de uma semana. Na verdade, a imagem de hoje já não é a mesma de ontem. Não faz muito tempo, eu tive que chorar muito com um pai de família, que perderam o seu único filhinho por causa de um descuido. Esse pai era um fumante compulsivo. Enquanto ele dirigia, ele abaixou a cabeça para apanhar um maço de cigarros. E foi o tempo suficiente para ele bater de frente com um outro veículo. O seu filhinho de 6 anos morreu na hora. E esse pai que nunca se perdoou, ele dizia o tempo todo ele dizia: se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse dar uma marcha ré no tempo, eu só precisaria de 1 segundo para fazer tudo diferente e o meu filho estaria aqui.
Mas ele não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque o tempo, ele é irreversível. Se Deus, em sua sabedoria eterna, entendesse que o homem precisaria de mais um segundo para se organizar, com certeza ele o teria dado. Então, queridos, a pergunta é: o que é que está errado com o tempo de 24 horas, sendo 12 horas dias e 12 horas noite? Quem é o culpado? Gregório, que organizou o nosso calendário, ou foi Deus quem criou todas as coisas? Nenhum e nem outro. O que está errado são as nossas prioridades. Elas sim estão erradas, meus irmãos. Sempre ouço gente dizer assim: pastor, eu não tenho tido tempo nem para ir à igreja no domingo à noite. Isso quando era possível, quando se podia congregar. Mas hoje, em tempo de quarentena, de reclusão, eles aparecem com o mesmo discurso, com a mesma desculpa. Ele diz: pastor, agora nesse período de reclusão, o senhor acredita que eu não tenho tido tempo nem para assistir aos cultos pela internet? Sempre que eu ouço alguém dizer coisas assim, disparates assim, eu digo à pessoa em questão: tempo você tem, meu irmão. Você só não está sabendo como usá-lo, como administrá-lo. Pois o mesmo tempo que você tem para gastar, desperdiçar com coisas improdutivas, é o mesmo tempo que você tem para aproveitá-lo com a sua família, com a igreja e com seus amigos. Então não me venha com essa desculpa esfarrapada. Tempo todos nós temos. O mesmo tempo que o mendigo tem para implorar por um pedaço de pão pelas ruas, é o mesmo que um médico tem para decidir em frações de segundos se faz ou não aquela cirurgia no paciente que está à beira da morte. Você está me entendendo? O tempo de 24 horas é uma medida exata e justa para todos nós. Só há uma coisa que muda em relação ao tempo. Somos nós quem decidimos como gastá-lo, como iremos gastá-lo. E lamentavelmente desta forma, muita gente decide equivocadamente não ter tempo para determinadas coisas e ter tempo de sobra para outras não tão prioritárias. Por exemplo, no casamento, um cônjuge alega nunca ter tempo para um jantarzinho romântico, mas sempre encontra tempo para fazer horas extras ou ficar numa mesa de bar depois do trabalho, enchendo a cara e jogando conversa fora. Vamos pensar agora na família. O filho nunca encontra tempo para auxiliar os pais nas tarefas domésticas, e nem para estudar, para se preparar para o vestibular. Mas ele fica pelo menos 12 a 14 horas por dia diante de uma tela de computador ou clicando em um celular. Vamos pensar agora em termos de igreja. Um membro da igreja encontra tempo para ficar se exibindo em redes sociais, em atividades mundanas, e depois vem dizer que não tem tempo para ir à escola dominical, ao domingo de manhã, ou pela manhã. E não tem mesmo, porque ele priorizou o mundo, ele foi dormir 6 da manhã. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Tempo e oportunidade andam de mãos dadas, andam juntas. Eu até diria que são irmãs
gêmeas ou irmãos gêmeos. Mas é você que vai decidir como irá gastá-los. A vida, meu irmão, esta única vida que temos aqui, ela é uma questão de escolha e de prestação de conta. É assim que a coisa funciona. Você decide o que plantar no solo do seu coração e depois você presta conta a Deus daquilo que você semeou. Pelo menos é isto que está escrito na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11 diz assim: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, mas saiba, porém, que de todas essas coisas, de todas essas escolhas, equivocadas ou não, Deus te pedirá conta, inclusive do mau uso do tempo. Então, por esta razão, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Éfeso dizendo: vede prudentemente como andais, não como tolos, nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse negócio de não saber usar bem o tempo que se tem, irmãos, isso não é coisa de agora não, sempre foi assim. Por exemplo, Pilatos teve todo o tempo do mundo para ouvir e se convencer da verdade e pôr Jesus em liberdade, libertá-lo. Mas o que foi que ele fez? Depois de um tempão tentando encontrar do que acusá-lo, ele simplesmente lavou as mãos e a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Então, queridos, isso não é coisa de agora. Vamos pensar um pouco no rei Agripa. Esse homem ficou uma eternidade ouvindo o apóstolo Paulo falar sobre o plano de salvação de Deus para redimir o pecador. E sabe o que fez o rei Agripa? Depois de um tempão a sós com o apóstolo Paulo, ele disse: Paulo, por pouco, muito pouco, você não me convence a me tornar um cristão. Há uma lenda que diz que hoje ambos estão no inferno, chorando o tempo e as oportunidades perdidas. Tempo e oportunidades que não voltam mais. Não voltam para Pilatos, não voltam para o rei Agripa, não voltam para ninguém. Salomão, o homem mais sábio que o mundo já conheceu, e escreveu o capítulo 3 de Eclesiastes, dizendo que existe tempo para tudo debaixo do sol. E ele então insurge com uma sequência lógica. Ele fala que existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele fala que existe tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, ou seja, tempo de Covid. Covid-19 é tempo de deixar de abraçar. Irmãos, vocês nem imaginam como eu estou com saudade desses momentos de abraços, apertos de mãos na igreja. Eu sonho com esses momentos. Coloquemo-nos de pé, saudemos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dá um abraço de quem está mais próximo a você. É de fazer cortar o coração. Mas há tempo de abraçar. E há tempo de deixar de abraçar. Então Salomão vai dizer que há tempo certo para se começar e se terminar algo. Há tempo certo de comprar, vender e até mesmo de mudar-se de um lugar para o outro. E o homem de Deus, ele chega ao extremo de dizer que há, inclusive, o tempo certo para morrer. Ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer.
E é diante desse tempo chamado morte que nós ficamos a procurar justificativo, não é verdade? Foi uma fatalidade, pastor. Foi cedo demais. Se não fosse a tal Covid-19, ele não teria nos deixado tão cedo. Se o médico tivesse agido assim, assado, ele ainda estaria entre nós. Só que nós, irmãos, nos esquecemos de algo muito importante e que saiu da boca do servo Jó e que põe fim a todas essas falsas justificativas para tal dona morte. Jó capítulo 14, versículo 5 diz que os nossos dias estão contados. Jó diz que Deus colocou um limite de tempo de existência para cada um de nós. E ele afirma que ninguém viverá nem um segundo, nem um milésimo de segundo, além daquilo que Deus já pré-ordenou, já tem determinado para cada um de nós. Isso é bíblico? É. Nossos dias estão contados. Olha só as palavras do salmista, Salmo 139, versículo 16. Ele fala assim que os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles ainda existia. Então, meu querido, põe essa verdade na sua mente. Pare de se culpar. Pare de tentar achar culpados, inclusive para a morte. Acalme seu coração e lembre-se de algo muito importante. Nenhum acontecimento no mundo visível, no mundo invisível, pode apanhar o nosso Deus de surpresa, porque tudo, absolutamente tudo, só acontece no tempo e na hora dele. É na hora dele, meu irmão, e nenhum minuto a mais. Mas eis que surge uma pergunta. Pastor, como descobrir o tempo certo? Como descobrir a hora exata para que as coisas fluam, aconteçam na minha vida? Essa resposta, ela só pode ser encontrada através de uma vida de grande intimidade sua para com Deus. Davi gostava de orar e de cantar dizendo assim, Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, meu irmão, é através da intimidade, e só através da intimidade que vem a sabedoria, que vem o discernimento para compreendermos qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, para você nunca errar o alvo, valorize a sua intimidade com Deus, torne-se íntimo dele, agrada-te do Senhor, diz a palavra, Salmo 37, e ele satisfará os desejos do teu coração. Torne-se íntimo, a ponto de você abrir o seu coração e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça doravante? Senhor, que direção eu devo tomar na minha vida ou para a minha vida? Senhor, qual é o melhor momento para eu começar e terminar com essa situação profissional, financeira, sentimental? Ou ainda, o que o Senhor tem preparado para a minha vida no dia de hoje, ou doravante? Em meus passos, o que o Senhor faria? O que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Meus irmãos, junte essas 3 perguntas à leitura da Bíblia e da oração. Porque leitura da Bíblia e oração são duas armas poderosíssimas.
e são uma fonte de sabedoria e de discernimento na hora de se tomar uma decisão ou de se agarrar ou não a uma oportunidade. Ore, vá para o seu quarto secreto, ore a Deus e ouça o Senhor falando o seu coração através da leitura da sua palavra. Salmo 119, versículo 105, afirma: luz para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia, meu irmão, é o farol de Deus para clarear as suas ideias, para clarear as suas decisões. E por último, e não menos importante, busque ouvir conselhos de pessoas maduras na fé. Pastor, o que eu devo fazer para que as coisas fluam na minha vida? Entre outras coisas, busque ouvir conselhos de pessoas maduras na fé. Como, por exemplo, os nossos pais, os nossos líderes espirituais. Provérbios diz que há um oceano de sabedoria na multidão de conselheiros. Então, ouça-os. Onde não há conselhos, projetos fracassam. Mas há sabedoria na multidão de conselheiros, então ouça-os. Eu tenho certeza absoluta, meu querido, que se essas dicas, se elas forem colocadas em prática, irá levá-lo para mais perto de Deus. E quando se está mais perto de Deus, fica muito mais fácil administrar esse bendito recurso, esse maravilhoso tesouro chamado tempo, do qual nós somos apenas mordomos e nada mais. Irmãos, eu creio que quando a Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado, é Deus nos colocando num processo de dependência e de amadurecimento, onde 3 áreas são automaticamente exercitadas em nossas vidas. Que áreas são essas, pastor? Eu faço questão de dizer. Primeiro, a paciência. A paciência é trabalhada dentro do tempo. Segundo, a esperança. A esperança também ela é forjada dentro do tempo. E a fé. A paciência e a esperança e a fé. Deus usa, se serve do tempo para trabalhar essas 3 virtudes em nossas vidas. Deus se utiliza do tempo para aperfeiçoá-las em nossas vidas. Pensa comigo, você que fica reclamando que não tem tanto tempo, tudo que os heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, realizaram. Tudo aconteceu dentro de um determinado tempo. Por exemplo, Moisés precisou de um tempo razoável, de 80 anos de vida desértica, vida no deserto, sofrida, para se tornar o maior líder da história de Israel. Noé, ele precisou de um tempinho maior, de 120 anos, para tornar a sua geração, indesculpável diante do amor de Deus e assim salvar a sua família do dilúvio. Portanto, meu querido, ou meus queridos, saibamos aproveitar o tempo que Deus nos deu. Aliás, que Ele nos emprestou. Saibamos administrá-lo bem, porque um dia teremos de prestar contas desse tempo a Deus. Não sabemos o quanto esse presente chamado tempo irá durar para nós. Talvez dure muito, mas talvez não dure tanto assim. Um grande teólogo, ele disse que remir o tempo não significa fazer mais coisas em menos tempo. Isso é apenas agilidade e rapidez. Remir o tempo significa realizar tudo no tempo e na hora de Deus. Pense comigo, se Deus permitir
que você viva mais um ano de vida, começando a partir de agora. Domingo, 19h45, 19h50. Você tem ideia do que esse tempo extra pode representar na sua vida? Bem, se ele o fizer, ele estará presenteando você com 8.760 horas, que significam exatamente um ano, ou seja, 365 dias. Meus irmãos, é muita coisa. Então a pergunta é a seguinte: como você pretende usar esse presente? Como você pretende usar esses 8.760 horas? Como? Para usá-lo bem, para usá-lo da melhor maneira possível. Para você não desperdiçá-lo, você terá de ter alvos bem definidos, prioridades ordenadas e planejamentos bem feitos. Se não for assim, você vai ficar patinando, matando o tempo, você não vai sair do lugar. Por que isso, pastor? Porque alguém escreveu dizendo que a maneira como vivemos, ela é determinada pelos nossos alvos. Os alvos que nós escolhemos, são eles que determinam as nossas prioridades. É simples assim. Deus ou o diabo? A família ou os amigos? Igreja ou o mundo? Qual é o seu alvo de vida como cristão? Você já parou para responder esta pergunta? Qual é o seu alvo de vida, meu irmão, como cristão? É ficar rico? É ser famoso? É ter o seu rosto estampado em todas as revistas e jornais da sua cidade ou do seu país? A prioridade do crente é Deus. É amá-lo e gozá-lo para sempre. É colocar o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar em sua vida. E fazer planos coerentes com a fé que ele professa. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Se o meu alvo é amar a Deus acima de todas as coisas e proclamá-lo ao mundo, significa que as minhas atitudes, elas precisam ser coerentes. Como assim? O que eu faço precisa falar mais alto do que o que eu falo. Já diziam os nossos pais que de boas palavras e de boas intenções o inferno já está lotado, abarrotado. Martinho Lutero, no auge da reforma religiosa, ele disse: as palavras comovem, mas só os exemplos arrastam. Por isso, e mais uma vez, Paulo insiste com os cristãos de Éfeso: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo ele é inelástico, ninguém pode aumentá-lo, ninguém pode diminuí-lo. É uma medida justa para todas as pessoas, para todos nós. O tempo ele é necessário e o tempo ele é irreversível. Ninguém pode voltar o tempo ou dar uma marcha ré no tempo. Então nós precisamos aprender a fazer da oração de Moisés, no Salmo 90, a nossa oração diária. Ele orava assim: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos coração sábio. Por que essa oração, pastor? Por que fazer dela nossa oração diária? Porque só um coração sábio sabe remir o tempo, sabe viver com prudência. Só um coração sábio sabe aproveitar as oportunidades e vencer os dias maus. E que ninguém se iluda. Esses dias maus só estão começando.
Dias muito piores virão à medida em que o fim de todas as coisas vão se aproximando. Então, saber remir o tempo, viver com sabedoria, é saber abalizar, é saber distinguir as prioridades nossa do dia a dia, como cristãos, sendo o Senhor Jesus a primeira delas em nossas vidas. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então é esta mensagem que Deus colocou no meu coração para desafiá-lo nesta noite e abençoá-lo também e para alertá-lo também. Nós perdemos muito do nosso tempo com coisas improdutivas. Nós gastamos muito do nosso tempo com amigos da onça, amigos coveiros. Nós invertemos muito as nossas prioridades e depois nós culpamos o Senhor tempo, mas o tempo não é o problema. Não existe nada de errado com esse tempo de 24 horas, sendo 12 horas dia e 12 noite. As nossas prioridades, elas sim estão erradas. Se você quer se organizar, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Aí sim você verá que todas as demais coisas, todas, vão acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus e nenhum minuto a mais. Eu convido você a curvar a sua cabeça e vamos orar juntos essa oração de Moisés. Por favor, curva a sua cabeça. Moisés orou assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Querido Deus, amado e eterno Pai, é tudo o que nós te suplicamos, que tu nos concedas um coração sábio, um coração que sabe remir o tempo, porque os dias são maus. Ajude-nos, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, poderosa do Teu Espírito, a honrar esse presente chamado tempo que o Senhor confiou às nossas mãos. Nos ensine a gastá-lo, administrá-lo da melhor maneira possível, sendo que Jesus sempre será a prioridade número 1 em nossas vidas. Faça isso para o bom nome do Teu Filho Jesus e para o engrandecimento do Teu reino aqui entre nós. Despede-nos agora com Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, por amor a Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Quem souber, cante comigo assim, ó. Senhor, dá tempo para mim de ocupar minha vida contigo. Outra vez. Senhor, dá tempo para mim de ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco o meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco o meu tempo caindo em perigo. Para que você não perca o seu tempo, para que você não caia em perigo, para que você não erre o alvo da sua vida, para o qual você foi chamado, aprenda isso. Redimir o tempo, porque os dias são maus. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos toda uma semana muito feliz, muito rica e muito abençoada. Um abraço, fiquem todos com Deus. Boa semana, irmãos.